Olá, boa noite. Boa noite. O boletim médico do Hospital Gemelli afirma que o estado clínico do Papa segue estável. A fé cristã de 1 bilhão e 400 milhões. Estatística. Cresce número de católicos no mundo. Guia do governo federal recomenda cuidados do uso de telas por crianças e adolescentes. Uso inadequado de fone de ouvido pode causar perda auditiva. Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Seleção brasileira derrota a Colômbia jogando em Brasília. Segundo dia do acampamento de oração na Canção Nova. O reflexo de cura e libertação na vida familiar. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Enquanto o Papa Francisco se recupera no Hospital Gemelli, segue rezando e trabalhando mesmo em meio à enfermidade. Fiéis de todo o mundo católico se unem em oração pela sua saúde e se alegram com as notícias médicas positivas. No Vaticano, a semana também foi marcada pelo lançamento do Anuário Católico, que apresenta as estatísticas atualizadas sobre o número de fiéis no mundo inteiro. Mesmo frágil, o Papa serve à Igreja e à humanidade. Francisco segue internado e, de acordo com os médicos, continua em recuperação. O Santo Padre continua trabalhando, mesmo do hospital, entre terapias e momentos de oração, informou a sala de imprensa do Vaticano. Trabalho e demonstração de confiança em Deus que reflete a catolicidade de boa parte da população mundial. Por falar em população, a Secretaria de Estado do Vaticano lançou o Anuário Pontifício deste ano, que reúne estatísticas da Igreja no mundo, no biênio 2022 e 2023. A população católica mundial cresceu mais de 1 ponto percentual entre 2022 e 2023 e passou de cerca de 1 bilhão e 390 milhões para 1 bilhão e 406 milhões de pessoas. Entre os continentes, a África lidera o aumento percentual, 3,31%, e hoje tem 20% dos católicos de todo o planeta. A República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar no número de católicos batizados, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria, com 35 milhões. A América se consolida como continente onde estão quase 50% dos católicos do mundo. O Brasil é o país onde vivem 13% do total mundial, com 182 milhões de fiéis, e continua sendo o país com o maior número de católicos. Os demais membros da Igreja no continente americano estão nas Américas do Norte e Central. Na apuração dos 2 anos, o continente asiático registrou crescimento de 0,6%. A Europa, mesmo detendo 20,4% da comunidade católica mundial, foi o continente que menos cresceu, 0,2%. Itália, Polônia e Espanha possuem uma incidência de católicos superior a 90% da população atual. Os católicos da Oceania somam pouco mais de 11 milhões em 2023. Isso corresponde a 1,9% a mais do que em 2022. Esse crescimento da presença católica no mundo demonstra a busca pela verdade e o encontro com Jesus Cristo, aquele que é a verdade, o caminho e a vida, tão amado e pregado pelo Papa Francisco, que recebe a oração de cada novo fiel. No Gemelli, os médicos ainda não deram nenhuma indicação sobre a alta hospitalar do Santo Padre. Com isso, por enquanto, o Ângelus Dominical está programado para ser realizado da mesma forma que os domingos anteriores. As possíveis alterações serão comunicadas pela sala de imprensa. Tempo propício para meditações, reflexões e mudança de vida, a Quaresma já caminha para a segunda semana. Ainda assim, nunca é tarde para adotar práticas penitenciais. Nossa reportagem acompanhou famílias que têm vivido este período com fé e dedicação, unindo oração, jejum, amor e caridade. A cada dia do itinerário quaresmal, os católicos são convidados a uma sincera conversão do coração. Caminho longo, 2 domingos já se passaram, restam outros 3 até o início da Semana Maior. Para Thaís e Jefferson, a oração é essencial para o testemunho familiar.
dar o suporte pro outro. Porque às vezes a gente, né, na madrugada, ai, vamos acordar, tá. Aí o pequeno vem, mamãe, tá na hora, não vamos rezar. Eles ajoelharem quando a gente não ajoelhava mais. Esse aqui vê uma igreja, ele quer entrar diante do sacrário, ajoelhar. Isso deixa eu, como pai, que eu não fazia isso quando era criança, muito emocionado de ver uma criança fazer isso. E tá nos convertendo cada dia mais. Se a primeira vocação do ser humano é o amor, esta casa tem sido fiel. Arthur e Jefferson querem ser padres. Os olhares fixos ao Senhor não têm sido em vão. Eles como um exemplo, que eles ensinam a gente, eles levam a gente na missa, tudo. Acordar mais cedo para rezar ou deixar de lado as redes sociais são alguns exemplos de penitências neste tempo quaresmal. Já a Maria Ângela deixou de lado, resolveu cortar algo que gostava muito, o cafezinho. Agora é só suco, água ou chá. Eu devo muito para Deus, porque Ele me curou de câncer em 2006. E eu tenho, assim, comigo que sempre que eu puder fazer um sacrifício, eu estou fazendo pouco. Contar com o auxílio da graça é superar os desafios e fortalecer, mesmo em meio às tentações, a fé e as virtudes a partir de um propósito responsável. Você pode fazer algo, a sua penitência, a sua renúncia, ainda dá tempo, né? Estamos praticamente iniciando a segunda semana da Quaresma. Então dá tempo de nós nos prepararmos bem para quando chegar a Semana Santa, o nosso coração, eu posso olhar para a minha vida e falar, olha, eu consegui vencer. A Arquidiocese de Vitória da Conquista está pronta para a posse canônica de seu novo arcebispo metropolitano. Dom Vítor Aguinaldo de Menezes chegou no início da tarde desta sexta-feira à cidade baiana e foi recebido com uma grande acolhida. Após percorrer as ruas de Vitória da Conquista em carreata, o primeiro compromisso de Dom Vítor Aguinaldo de Menezes foi uma entrevista coletiva. O novo pastor descreveu a emoção de assumir a arquidiocese. Fiquei surpreso realmente com o carinho das pessoas e várias vezes emocionado e segurando as lágrimas, né, porque eu gosto muito de estar com o povo. Eu fiquei realmente emocionado e grato, né, por esta manifestação do povo nas ruas também, as pessoas nas lojas, né? O senhor que estava lá em cima comigo, juventude, jovens, às vezes eu ficava assim meio acanhado de acenar e de repente a pessoa dizia quem é aquele homem ali, está doido? Mas não, sempre que eu acenava as pessoas respondiam, tudo, muito, muito bonito mesmo. A Arquidiocese de Vitória da Conquista pertence ao Conselho Episcopal Regional Nordeste 3, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Vítor será o quarto arcebispo a assumir a arquidiocese. A solenidade de posse canônica de Dom Vítor será na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Vitórias, neste sábado às 3 da tarde, seguida de celebração da Santa Missa com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. O Papa Francisco nos ensina que a verdadeira força de um homem se vê na capacidade de levantar quem caiu. A verdadeira força de uma pessoa não está em dominar ou humilhar, mas em estender a mão e erguer aquele que tropeçou. Mais do que o poder, isso revela humanidade, coragem e grandeza de espírito. Levantar quem caiu é um ato silencioso de amor e compaixão que transforma não só quem recebe, mas principalmente quem oferece o gesto. Vejam só, alcançamos 63% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. Doe pelo Pix, doação, pix.doação@cançãonova.com. Seja um evangelizador com a Canção Nova e obrigado por sua fidelidade. A Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum grau de perda auditiva. Nas Américas, o número chega a cerca de 217 milhões. Especialistas alertam que muitos casos estão ligados ao uso incorreto de fones de ouvido e dão orientações sobre como utilizá-los de forma segura. Na rua, no trabalho ou em diferentes lugares, o fone de ouvido é um acessório indispensável para muita gente.
Uso bastante. Toma cuidado para não deixar tão alto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem perder a audição por ouvir música alta ou outros sons recreativos. Se o volume estiver muito alto, principalmente acima de 80, 90 decibéis, pode afetar já a audição com horas de exposição. 8 horas por dia a 80 decibéis, ele já afeta. Se a gente subir para 90 decibéis, 4 horas por semana já é suficiente para afetar. Então, para você ter uma ideia, um barulho de aspirador, mais ou menos ele chega aí aos 80, 90 decibéis. Na região das Américas, a OMS afirma que cerca de 200 milhões de pessoas vivem com algum grau de perda auditiva. Muitas vezes a criança e o adulto eles escutam 100% bem. Porém, quando esse som chega no cérebro, na hora do cérebro processar o que está sendo falado, pode ter uma alteração, pode ter um atraso, uma dificuldade em entender o que está sendo falado. Embora o fone de ouvido não esteja relacionado a este transtorno, o uso inadequado pode gerar riscos. A recomendação hoje em dia é que use no máximo por 1 hora e no máximo usando a 60% da capacidade do volume, porque o volume máximo dos fones é em torno de 110 decibéis, que já é acima do que a gente pode ficar exposto ali por algumas horas. E não é só o problema com o volume alto do fone de ouvido. O governo federal lançou um guia com orientações sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. O material indica quais são os momentos mais apropriados para que os jovens tenham acesso ao conteúdo digital e orienta os pais sobre como acompanhar e supervisionar essas atividades de maneira eficaz. Crianças e adolescentes e o uso de telas. Ao longo do tempo, esse tema ganha cada vez mais discussão. Recentemente, o governo federal lançou um guia com orientações sobre esse assunto. Então, o guia se constitui no primeiro pronunciamento oficial do Estado brasileiro sobre sua preocupação com o uso excessivo de telas. O material, que está disponível de graça no site do governo federal, oferece instruções como, por exemplo, qual a idade em que uma criança pode ter um celular. A orientação é não se dar um celular próprio antes dos 12 anos. Por que não se dar antes dos 12 anos? Primeiro, nenhum dos aplicativos de rede social tem classificação indicativa para menos de 12 anos. Isso prejudica o desenvolvimento psicológico, pedagógico dessa criança. Elas não conseguem desenvolver uma atividade no papel por uma questão sensorial, uma questão cognitiva, mas quando ela vai para as telas, ela consegue ter esse desempenho melhor. Devemos sim procurar possibilidades que essas crianças elas tenham um outro contexto, uma outra qualidade de vida que não sejam as telas. O guia também orienta que o uso de telas feito por crianças e adolescentes seja acompanhado por adultos e que o cuidado com a segurança e a privacidade seja constante para evitar os riscos da exposição. Ao navegar sem uma supervisão adequada, essas crianças podem ser expostas a crimes virtuais, como aliciamento e também o cyberbullying, além dos conteúdos impróprios. A gente também explica nesse guia de que maneira pais, mães, familiares, de uma forma geral, podem denunciar conteúdos que são inapropriados para crianças e adolescentes e que elas estejam recebendo. Para evitar a exposição a crimes, tanto o guia quanto as autoridades orientam o controle do uso de telas por pais, escolas e também empresas. O importante é limitarem o uso de tela, dialogarem com as crianças, supervisionarem os conteúdos que estão sendo acessados. Então esse é um debate que o Brasil tem feito em conjunto com outros países do mundo, de como criar mecanismos de proteção, mas também de responsabilização para aquelas empresas que não tiverem o compromisso de proteger as crianças e adolescentes de tudo aquilo que a gente quer que elas não tenham acesso, para que elas possam ter uma infância e uma adolescência protegida, saudável, de qualidade. Neste 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data faz referência à alteração genética no cromossomo 21, presente nas células das pessoas com a síndrome. No Supremo Tribunal Federal, o primeiro fotógrafo com síndrome de Down é um exemplo de inclusão e integração. Acompanhe essa história na reportagem de Aline Campelo e Sani Alves.
Acompanhado pela psicóloga da sua equipe, o primeiro fotógrafo com síndrome de Down do STF, Bruno Moura, conta suas preferências pela fotografia. Da grama, com os passarinhos, gosto de tirar foto da calçada, da natureza. Com muito empenho e uma oportunidade, o fotógrafo conseguiu o primeiro emprego. E eu brinquei com a minha câmera de fotografia, mas tudo que eu precisava aprender, e eu fiz questão de aprender. Até agora estou tirando bastante foto. O Bruno já teve os seus trabalhos fotográficos expostos em 2 mostras, aqui no MPF e também no Supremo Tribunal Federal, onde integra a equipe de fotógrafos profissionais da Suprema Corte. A acessibilidade e diversidade são ferramentas de inclusão. 30 pessoas com deficiência fazem parte da equipe. Com síndrome de Down, apenas o Bruno. As pessoas não estão acostumadas a lidar com a diferença. Então, quando o Bruno chegou, a equipe ficou preocupadíssima, do tipo, o que a gente vai fazer? Como é que lida? E não tem um saber prévio, tem uma disposição para que a gente possa trabalhar junto, né? Cada um com sua potencialidade, com sua limitação. De acordo com esta psicóloga, a síndrome desenvolvida na gestação tem múltiplas características. Deficiência visual, né? Pessoas também podem ter deficiência auditiva, cardiopatias, que são problemas no sistema cardiovascular. Por isso, com questões de desenvolvimento diversas, a pessoa com a síndrome não deve, de forma alguma, ser generalizada e tem direito ao trabalho. É educação inclusiva, né? A gente tem aí a lei de inclusão da pessoa com deficiência, né? Que foi formado em 2015. É na escola, né, que essa pessoa vai aprender as suas habilidades, vai aprender a interagir com o próximo, e se ela é instruída da forma adequada, ela pode sim ter autonomia, pode sim se integrar no mercado de trabalho. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados debateu em uma audiência pública os direitos das pessoas com deficiência e doenças raras, com foco no Dia Internacional da Síndrome de Down. Políticas públicas que marcam o destino da pessoa com síndrome de Down. Foi o melhor dia da minha vida. Eu tenho orgulho de ser síndrome de Down. Viva cromossomo 21. O transporte de um transformador de energia com 250 toneladas tem chamado a atenção e provocado mudanças no trânsito de rodovias e avenidas em Pernambuco e na Paraíba. A carga inusitada veio da China e saiu do porto de Suape, no estado de Pernambuco, passando por avenidas e rodovias federais. Tem como destino um parque eólico no interior da Paraíba. O transformador pesa 250 toneladas e está sendo transportado por uma mega estrutura, formada por 3 caminhões e reboques com mais de 380 pneus, 113 metros e cerca de 600 toneladas. Tudo isso a passos lentos, cerca de 7 km por hora. O comboio está sendo acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal e tem atraído os olhares da população por onde passa. Atualmente está a caminho da cidade de Campina Grande, com previsão de chegada no próximo domingo. O primeiro fim de semana do outono será marcado por manhãs geladas e tardes quentes. Uma frente fria atua sobre o sudeste e alerta para temporais em Belo Horizonte, Vitória, interior de Minas e na Serra Fluminense. Na capital paulista, interior e litoral, a chuva vai ser mais fraca e isolada. O outono que começou nesta quinta-feira e vai até o dia 20 de junho deve ter chuvas abaixo da média na maior parte do centro-sul do país, principalmente nas áreas indicadas em tom rosado, como você vê no mapa. Esse cenário contrasta com o outono de 2024, quando as fortes chuvas causaram enchentes, sobretudo no sul do país. Na região sul, a previsão de pancadas de chuva no oeste do Rio Grande do Sul. Já no litoral norte de Santa Catarina e do Paraná, vai ter chuva fraca e passageira. Nas demais áreas, tempo seco. No centro-oeste, pode ter pancadas de chuva em parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.
Agora a gente fala do Nordeste, onde há predomínio de sol e calor na maior parte da região e continuam os temporais entre o Maranhão e o Piauí. Também pode chover aqui no litoral pernambucano, em Alagoas, Sergipe e na faixa litorânea da Bahia. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre, 21 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em vários estados, em várias capitais, Salvador, Cuiabá e Porto Alegre. No norte do país, os temporais se concentram entre o Amazonas, Pará, também aqui no Amapá e Tocantins, aumentando a chance de transtornos. No futebol, a seleção brasileira venceu a Colômbia na noite de ontem em Brasília e avançou na tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo no ano que vem. O jogo no estádio Mané Garrincha contou com a força da torcida. Com gols de Vini Júnior e Rafinha, o Brasil venceu a Colômbia por 2-1. O jogo foi difícil, mas fez a seleção avançar na 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo no ano que vem. Nesta sexta-feira, o torcedor mostrou-se animado na porta do hotel onde a seleção brasileira estava hospedada. Muito legal, né? Fazia tempo que a gente não sentia essa vibração com a seleção, né? Eu acho que agora a gente está sentindo que a seleção está começando a tomar uma forma de novo. Alguns jogadores estão vestindo com mais vontade a camiseta. O técnico da seleção brasileira ficou satisfeito com o resultado contra a Colômbia. Mais de 70 mil pessoas acompanharam a partida na Arena BRB Mané Garrincha, o que ajudou no clima em campo. O resultado dá fôlego para o time que vai enfrentar a Argentina na próxima terça-feira. Um adversário difícil que vai jogar em casa. Ganhar da Argentina é complicado, mas eu acho que se o Brasil jogar com raça, eu acho que dá para superá-lo. Na coletiva após o jogo, uma das perguntas para Dorival foi se a vitória trazia alívio à seleção. Foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas acima de tudo por um processo que vem melhorando a cada momento. Com a vitória de ontem, a seleção passa a ocupar a 2ª colocação na tabela das eliminatórias. Com 21 pontos, fica atrás da Argentina, que soma 25 pontos, e à frente do Uruguai e Paraguai com 20 pontos cada. Os 6 melhores colocados garantem a vaga na Copa do Mundo do ano que vem e o 7º pode entrar na repescagem. A equipe brasileira soma 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Daqui a pouco, às 8h30, pelo horário de Brasília, jogam Uruguai e Argentina em Montevidéu. E em Quito, o Equador vai vencendo neste momento a Venezuela por 2-0. Ao longo de todo o Ano Santo da Esperança, os fiéis são convidados a peregrinar até as igrejas jubilares. Nesta sexta-feira, o clero da Arquidiocese de Belo Horizonte viveu essa experiência, colocando-se a caminho rumo à casa da padroeira de Minas Gerais. Nas primeiras horas do dia, as nuvens ainda encobriam o topo do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Nessa sexta-feira, o local recebeu a peregrinação dos sacerdotes da Arquidiocese de Belo Horizonte, como parte da programação do Jubileu da Esperança. Para que, repletos dessa graça, dessa bênção, dessa espiritualidade, possamos ajudar o povo de Deus a encontrá-la também. Antes da caminhada, momentos de partilha e descontração. Coração aquecido pela vivência fraterna, hora de, como peregrinos, cheios de esperança, se colocar a caminho. Perdoai-me, meu Jesus. O destino final da peregrinação será a menor basílica do mundo, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade. Até lá serão mais de 2 quilômetros de caminhada meditando a paixão de Jesus Cristo. Convite para refazer e meditar os últimos passos da vida de Jesus e cada vez mais se configurarem a Ele. Ele que é para nós remédio e exemplo, a gente possa colher o amor curador dele, mas também se propor a seguir o caminho dele, nessas pegadas de quem esteja disposto a dar a vida. As nuvens foram presença durante todo o trajeto, como se a natureza quisesse lembrar a cada um que são peregrinos nessa terra, porque o destino é o céu, experiência que transforma e enche o coração para assim transbordar. É uma oportunidade de nos fortalecermos enquanto clero da Arquidiocese na fé, para darmos bom testemunho também para o povo de Deus,
esse tempo de profunda oração. Para a vida pastoral, né, para o nosso ministério, é uma oportunidade de descansar no colo da mãe. Ao chegar no destino final, hora de agradecimento e união em torno do altar. Ele que sofreu em primeiro lugar todas as nossas dores, carregou as nossas dores, né? Então aqui nós vamos realmente viver um pedacinho desse céu, dessa coroação, dessa transfiguração que passa pela cruz, né? No segundo dia do acampamento de cura e libertação, fiéis de várias regiões passaram pela chácara de Santa Cruz em busca de renovação espiritual. O repórter Alan Toledo conta como foi esta sexta-feira especial. Boa noite, Alan. Boa noite, Reinaldo. O segundo dia de acampamento foi marcado por muita oração, pregação e cheio das surpresas de Deus. Por isso, aqui ao meu lado, eu trago o padre Wagner Bahia, que é da comunidade Canção Nova, e vai falar sobre as surpresas que aconteceram nesse segundo dia, repleto também daí das bênçãos de Deus, né, padre? Padre, é realmente um reencontro com Deus, uma oportunidade durante essa quaresma? Sempre um acampamento desse é uma oportunidade, ainda mais na quaresma, né? Que é mergulhar nossa vida, arrancar de nós as trevas e colocar a graça, a bênção de Deus, as alegrias do céu, a vida nova em Cristo. Então, vir num acampamento como este é deixar renascer de novo em Cristo, ser uma pessoa nova em Deus. E que bom que você está assistindo conosco, e você também que está participando conosco aqui na comunidade Canção Nova. Padre, agora também tem ainda participação aqui à noite, ainda tem muita programação, né? Fala pra gente o que vem acontecer agora à noite. Agora às 21 horas teremos aqui um momento oracional diante da cruz de Cristo. Uma oportunidade maravilhosa, uma experiência nova para aqueles que vêm estar conosco, né? Colocar nossa vida nos pés da cruz de Cristo, deixar se lavar, se banhar pelo sangue redentor de Cristo, para experimentar ainda mais a nossa libertação, a nossa cura e a vida nova que Deus almeja para cada um de nós. A vida alegre, uma vida plena, uma vida feliz. É o momento oportuno. E é um processo, né, padre? Começa aqui na Canção Nova e depois continua para a vida toda, né? Todos nós temos que experimentar esta graça e sempre ter um início. Deus nos dá a oportunidade de um início para a gente marcar o tempo e começar a vida nova. E esse é o tempo oportuno. A quaresma é um tempo oportuno. Tempo de conversão, tempo de vida nova e tempo da graça de Deus manifestar em nós. Perfeito, padre. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Um ótimo final de semana. E eu já me despeço por aqui, deixando para vocês um pouco do resumo do que aconteceu nesse segundo dia de acampamento, com imagens de Genilson Passetti. Um ótimo final de semana para vocês. O dia do Senhor. A oração em família fortalece. Ato de amor que restaura e traz sentido à vida. O casal vindo de Brasília se reencontra com o amor de Deus. Uma chance de aprender, de absorver as ferramentas que vocês mostram aqui para a gente, para que a gente possa travar aquele combate diário do católico, né? Dia a dia, resistindo às tentações, às dificuldades, aos obstáculos que o mundo nos coloca. E no meio do caminho, Deus surpreende. É na dor do outro que o amor de pai se faz presente. Você disse que tinha muitos testemunhos para dar e que não ia dar tempo, mas o maior testemunho é o seu, meu irmão. Vem aqui, vem aqui. Vamos cantar a profecia do nosso Pai, porque ela está ecoando na sua vida também. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça... A gente vê como eles chegam no início do acampamento e o quanto Deus vai transformando as adorações eucarísticas, as pregações, as animações, os momentos de louvor, porque quando o nosso louvor toca o céu, o Senhor derrama a tua graça sobre nós e a gente vai vendo essa mudança acontecendo ao longo do acampamento. É maravilhoso. As mãos são um alicerce para os desafios, os olhares atentos à janela da alma. Acolhem cada palavra com esperança. O acampamento ele te dá essa base para justamente o quê? Você fazer essa vivência do perdão, da reconciliação com o seu cônjuge, né? Quantas famílias já estão aí, né? Famílias que às vezes vivem N situações e que num acampamento desse faz uma experiência com Deus e muda de vida, né? A oração é uma arma poderosa que transforma e dá sentido.
A série Mulheres Segundo o Coração de Deus chega à sua quinta e última reportagem, destacando a história de mães de filhos atípicos. Mulheres cuja jornada é marcada por amor incondicional, entrega e coragem diante dos desafios diários. Uma missão que exige fé, resiliência e dedicação constantes, revelando na prática o verdadeiro significado do cuidado e da maternidade. A vida e a literatura dizem que ser mãe é uma experiência singular, que transforma a vida e o coração de toda mulher. Um amor terno que exige responsabilidade, comporta desafios e é cheio de recompensas. A maternidade é um dom de Deus dado às mulheres. Aquelas que respondem a este chamado divino são capazes de cuidar, ensinar, educar e amar. Ana Luísa é uma delas, que com amor e muito zelo cuida dos seus filhos. A maternidade para mim é uma doação, né? Uma entrega, um amor incondicional. Eu sei que a gente só faz essa experiência verdadeira com Deus, mas a maternidade é chamada a ser muito semelhante a esse amor. Um amor que não espera nada em troca, mas um amor que se doa por completo. A missionária e diretora escolar enfatiza que não é fácil descobrir e enfrentar a realidade de ter um filho atípico, mas o amor supera todo e qualquer desafio. Nunca é fácil para nenhuma família receber o diagnóstico de TEA. Eu, Ana Luísa, tinha um grande sonho de levar meu filho no campinho de futebol e ver ele jogar bola muito. O João Lucas, pela realidade dele, pela estrutura dele, por toda a condição dele, que além do autismo tem outras realidades, o impede de fazer isso. Então, a primeira atitude é desconstruir os sonhos e sonhar com aquilo que nós temos, que é sonhar com a realidade. Para João Lucas, rotina e tratamento andam juntos. Ele tem uma defasagem perante as outras crianças, por isso que ele não corre, por isso ele não pula, por isso ele não caminha, por exemplo, com um chinelo. Se ele andar de chinelo, ele já cai. Então, diante de tudo isso que ele é, o que ele precisa? Ele precisa de fisioterapia, ele precisa de terapia ocupacional, ele precisa de uma fono, porque ele está ainda descobrindo as palavras, né, o movimento da boca. Ele precisa de uma psicopedagoga especialista para ensinar ele a aprender. Então, todas essas terapias são fundamentais para o desenvolvimento dele. De acordo com Ana, caminhar com filhos atípicos é exigente e, ao mesmo tempo, recompensador. Um simples detalhe, não cair de chinelo. Onde para as outras crianças isso é muito normal, para João Lucas não. Então, celebrar as pequenas conquistas. Então, a gente começou a encontrar felicidade nas pequenas alegrias e celebrar isso como se fosse uma grande coisa, porque para ele é uma grande coisa. Conciliar a maternidade com as atividades de cada dia está entre os desafios das mães atípicas. Eu trabalho numa escola e eu sirvo na minha escola como uma diretora, justamente para poder acompanhar as professoras, para que elas também aprendam a lidar com essas crianças. Mas também eu preciso pensar nas crianças que não são atípicas e por isso a gente estuda bastante para poder servir melhor. Como esposa, eu e meu esposo, a gente vai organizando o nosso tempo para que também tenha um momento eu e ele. Mas talvez o nosso momento eu e ele não seja sair para um jantar, é aqui dentro da nossa casa mesmo. Proporcionar momentos aqui, porque se a gente sair, quem vai ficar com o João Lucas nessa estrutura que ele é? Então a gente aprendeu a organizar o nosso tempo conforme a nossa realidade de vida. Ninguém escolhe as lutas que vai travar, mas cada pessoa pode escolher como lidar com cada realidade. Heloísa Helena é mãe do Josué Manuel. De acordo com ela, a maternidade é a missão para ser vivida no amor e com amor. Para mim, ser mãe, em primeiro lugar, é uma graça de Deus, né? Porque é Deus que dá essa graça da gente ser mãe. No meu caso, é uma graça mais especial ainda, porque eu não pude conceber fisicamente, mas concebi no coração, né? Então é uma graça mais especial.
E ao mesmo tempo é tarefa, né? Que eu tenho consciência da minha missão de prepará-la para Deus, né? Para voltar para Deus, né? Josué Emanuel entrou na família de Heloísa como um presente de Deus. Ele veio como resposta às minhas orações, que eu pedi a Deus a graça de ser mãe e estava aberta para toda a situação, né? E ele veio assim de maneira sobrenatural, né? E ele entrou na minha vida mesmo antes de nascer. No dia que ele estava já se preparando para ver o mundo, Deus já me deu ele. E para as mães que vivem esta missão, Ana Luísa deixa uma mensagem. Não se culpe e ame a sua realidade. Não queira outra realidade. Ame esta realidade e encontre a felicidade nesta realidade. Nós que somos católicos, a gente pede ajuda a Jesus para a gente carregar isso até o fim da nossa vida. Esses testemunhos são o puro abraço da dedicação que se chama amor. Parabéns a todas essas mães que desempenham com tanto amor essa missão tão especial. Assista em instantes, a partir de 9 horas, a transmissão da oração de cura e libertação diante da cruz, já pelo acampamento que vai até domingo na Chácara de Santa Cruz. Bom acampamento, uma ótima noite, um abençoado fim de semana a você e sua família. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé e paz para você.